Vamos começar nossos trabalhos essa manhã. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 73. Salmo 73. Vamos fazer uma leitura responsiva. Vamos ler todo o Salmo. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para lermos a palavra de Deus. Eu vou ler os versos ímpares, a igreja, os pares. Amém? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brota-lhes fantasias. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Amém. Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Vou ler de novo um versículo aqui, que diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Qual foi o motivo do desfalecimento do salmista? O salmista olhou para a realidade. Ele olhou para a circunstância e viu pessoas que não eram da aliança, não tinham amor por Deus, prosperarem no seu caminho, se tornarem prósperos,
ricos, terem voz pública, eram ouvidos, eram respeitados. Mas o salmista, quando entrou na comunhão com Deus, atinou. O fim deles, nós já sabemos. Deus dará fim aos homens maus. Deus trará justiça para as circunstâncias que eu olho e que são completamente injustas. Irmãos, a igreja foi chamada no mundo para ser voz profética. A igreja não pode perder esse papel como parte da sua identidade. A igreja, enquanto Cristo não voltar, foi chamada para ser sal e luz do mundo, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E entre os papéis que a igreja tem, ela tem o papel de afirmar o que é certo e afirmar o que é errado, segundo a ética do reino de Deus. Eu não tenho me prendido tanto às redes sociais, mas há fatos que sobrepassam a nossa vivência no celular ou nas mídias sociais. E nesses dias é impossível não ser linkado, não ser colocado diante do escândalo do INSS. É impossível. E aqui, meus irmãos, eu convido vocês a fazerem um exercício de libertação das ideologias políticas de vocês. Vocês não podem julgar este caso a partir da ótica política que vocês abraçaram. Vocês, sendo de direita, conservadores, progressistas, de esquerdas, esqueçam essas nomenclaturas e essas qualificações. O que tem que fazer você olhar para fatos é a ética do reino de Deus. E roubar ainda é pecado. Furtar ainda é pecado. Furtar de quem precisa é ainda mais horroroso. E assistindo algumas matérias não enviesadas, por exemplo, do Cabrini, de outros jornalistas históricos, todos, sem exceção, entendem que o que aconteceu, não só neste governo, mas os anteriores, é um escândalo que precisa ser combatido pela igreja. Pela igreja. A igreja tem que ser a primeira a assinar qualquer coisa para qualquer meio público para que isso seja julgado, para que os culpados sejam punidos. Por quê? Porque os maus estão atuando no mundo. E se a igreja não fala, quem falará? Você precisa se libertar da sua ideologia política, seja ela conservadora ou progressista, e entender: o que move a igreja é a ética do reino de Deus. E na ética do reino de Deus, roubar de viúvas, de indigentes, de necessitados é pecado. Então nós temos que orar por esse país. Nós temos que orar pelo nosso país. Temos que orar por justiça, meus irmãos. Porque se isso não te incomoda, o que mais te incomoda? Ver pessoas cegas, ver pessoas com doenças impossibilitantes sendo roubadas, e isso não incomodar você, não importa quem roubou, importa que aconteceu um crime, que defraudou, que humilhou, que constrangeu, que atacou pessoas. Então, vamos orar pelo nosso país nesse momento, meus irmãos. Vamos colocar diante do Senhor. Vamos orar para que Deus se manifeste justamente sobre os homens maus no nosso tempo, e que nós não sejamos tomados de inveja desses homens, lembrando que esses homens serão alcançados pela justiça do Senhor. Uma hora ou outra, seja hoje ou na eternidade, Deus julgará o homem mau. Senhor, nós queremos agora te louvar, te bendizer, declarar que o Senhor é santo, é o nosso Pai, é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Consolador. Queremos, como igreja, afirmar que a nossa confiança está totalmente depositada nas tuas mãos, inteiramente no Senhor. E o que nós queremos fazer agora
Deus, não permita que o nosso coração seja tomado por desespero nesses tempos de aflição. Nós olhamos para as circunstâncias e, se não olharmos para o Senhor, o desespero tomará o nosso coração. Por quê? Porque há muita maldade, há muita injustiça, há muita vildade. Senhor, tem misericórdia dos nossos dias. Tem misericórdia dos que são atacados, roubados, vilipendiados, acusados. Quando não há justiça, quando o que há é puramente a ação do mal nos corações. Levante a igreja, Deus, para relembrar que ela não tem, nunca terá político de estimação. A igreja tem Cristo como rei, como governante, como Senhor, como Deus, e a nossa ética é a ética do reino do Senhor. Somos movidos por isso, mais nada nos move. Mais nada toma o nosso coração e deve ser assim. Portanto, Deus, faça justiça contra os homens maus dos nossos tempos. Faça justiça, Deus, contra esses que roubaram, contra esses que maquinaram o mal, planejaram o mal, organizaram o mal. Apesar das nossas instituições, use-as para a tua glória e o teu louvor. Que a igreja não perca o seu papel de voz profética no mundo, quando o errado estiver errado, e ela tem sim o dever de afirmar: está errado segundo o meu Senhor. Não segundo a minha opinião, aquilo que eu acho, mas segundo a santa palavra de Deus. Abençoa a segunda igreja, Deus, para que a segunda igreja tenha esse lugar no reino, não se escravizando por ideologias políticas, por homens, mas lembrando que o senhorio de Cristo é o que nos domina, é o que nos controla. Ele é o nosso regente, Ele é o nosso rei soberano. Nesses tempos de aflição, Deus, acalma o nosso coração e nos faz lembrar: a tua justiça chegará, se não agora, com certeza no último dia. Se não hoje, com certeza no soar da trombeta do arcanjo. Seja conosco nesse dia, que seja um dia de esperança no Senhor, que possamos nos lembrar do que o salmista nos diz no final do Salmo 73. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Nos use, Deus, para dizer: o Senhor é o sol da justiça, o Senhor é o soberano sobre a terra, o Senhor reina, e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar ao nosso Deus nessa manhã, exaltá-lo, bendizê-lo. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Gostaria de convidar a igreja, né? A gente sabe que a gente tem vivido momentos difíceis, né? Mas nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa esperança está em Cristo. O cântico que nós vamos cantar agora fala sobre o final, né? Se estamos prontos, né? Porque fala: quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei. Quando enfim chegar o dia, lá na graça estarei. Então, tudo isso se acaba, né? E começa lá no céu. Então, cantemos esse cântico, né? Com esse intuito, sabe? Pensando mesmo que tem um céu que nos aguarda, sabe? Porque Cristo venceu na cruz por nós. Lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e um clarim de
sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Todos mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir. Os remidos transformados logo aclamarão teu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pela graça de Jesus eu lá estarei. Pela graça de Jesus, nós estaremos lá. Isso é muito bom, né? Porque Deus tem promessas para nós. E eu acho que todo o crente nele deve ansiar pela volta do Senhor Jesus. Porque nossa vida não se restringe a este mundo. Se restringe a algo muito maior. Nós somos imortais, porque a nossa vida aqui é uma passagem. Porque nós estamos predestinados a morar nos céus. Vamos solicitar ao nosso Deus, sabe, que realmente faça chover sobre nós rios de água viva, para que possamos seguir de acordo com o que o Deus tem proposto para nós. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu
nós queremos te agradecer, porque tu és um Deus que, em meio a tantas aflições, tantos problemas, tem nos sustentado, tem nos guardado. E nós te rogamos que o teu Santo Espírito nos fale nesta manhã, nos transforme, capacite os professores, instrua-nos, alunos, e te rogamos que a tua bênção se estenda sobre a nossa nação, sobre as nossas famílias, para que possamos, Senhor, viver de forma justa e digna diante de ti. Nós te agradecemos porque somos o teu povo e porque tu nos escolhestes. Em nome de Cristo que nós agradecemos. Amém. A igreja possa sentar. Quero chamar o presbítero Alex aqui na frente. Ele vai nos trazer a devocional agora cedo. Quem aqui vai fazer classe de catecúmenos? Quem está aqui hoje? Vamos lá para a casa pastoral agora. Não, maio. Maio. Maio, agora, porque senão a gente vai enrolar tudo. O conselho terminou semana retrasada. Assim como os novos horários de junho. Vamos para lá. Quem vai fazer comigo? A Sarinha, João. Tem 3 pessoas até agora, tem mais gente. Vamos lá para a sala pastoral, para a casa pastoral comigo. Já agora, tá bom? Vamos orar pela vida do nosso irmão primeiro. Para que Deus o abençoe nesse tempo de devocional, instruindo a igreja, a vida de vocês. Amém? Senhor, abençoe a vida do nosso irmão e presbítero Alex, sua família, sua esposa e filho, seu trabalho, Deus. E agora, especialmente, Deus, ele como boca do Senhor. Que ele seja instrumento do Senhor para ministrar para a tua igreja, que ele nos instrua segundo o Evangelho, que ele toque os nossos corações, a nossa alma, e que possamos crescer segundo o caráter de Jesus, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, meus irmãos. Meus irmãos, servir ao Senhor dos Exércitos, é inútil. Inútil. Sabe por quê? Porque os soberbos são que se dão bem. São os soberbos, são os incrédulos, são os ímpios, que sempre acabam se dando bem no final. Por isso, servir a esse Deus é absolutamente inútil. E não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. Você quer ver? Abra sua Bíblia aí em Malaquias. Você vai ver se não está escrito isso aí. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Vou esperar para todos abrirem, para vocês verem que não sou eu que estou dizendo isso. Malaquias, capítulo 3. Agora acompanha comigo, versículo 14. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Esse não é o meu pensamento. Eu disse que estava na Bíblia, não disse que é o meu pensamento. Esse era o pensamento do povo pós-exílico. Após o exílio, naquele tempo de Esdras, Neemias, os profetas Ageu, Zacarias, Malaquias, os profetas pós-exílicos, depois de saírem do domínio persa,
o povo pensava desse jeito. E não só assim, né? Eles, nesse texto aqui, nesse livro de Malaquias, que são apenas 4 páginas na minha Bíblia, 4 páginas, dá para você sentar e ler aí em 40 minutos. Nesse livro tem 6 afirmações que o Senhor faz, que começam dessa maneira: vós dizeis. 6 afirmações, 6 outras afirmações, em que o Senhor afirma: vós dizeis, é assim que vocês falam. E é claro, o Senhor está dizendo, é assim que vocês pensam. Essa é a visão de mundo de vocês, essa é a maneira como vocês me veem, como vocês se veem, como vocês entendem o mundo. E essas 6 afirmações são as seguintes, capítulo 1, versículo 12. Vós dizeis, em que nos tem amado, Senhor? Em que o Senhor nos tem amado? O povo vivia dessa maneira. Segunda afirmação, capítulo 1, versículo 6. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Nós desprezamos o teu nome, Senhor, mas em que? Não percebemos isso. Nós não percebemos o teu amor por nós e também não percebemos que estamos desprezando o teu nome. Terceira afirmação, capítulo 2, versículo 17. Vós dizeis, em que te enfadamos? Nós temos te cansado, Senhor, com as nossas palavras vazias, nosso culto vazio, nossa vida vazia, nossa insinceridade. Ora, mesmo, sério, nós estamos te cansando? Quarta afirmação, capítulo 3, versículo 7. Vós dizeis, em que havemos nós de tornar ao Senhor, de voltar ao Senhor, mas por acaso nós estamos andando em outros caminhos? Não estamos andando, nós somos o teu povo. Nós estamos aqui diante de ti. Por que nós temos que voltar para o Senhor? Quinta afirmação, 3:8. Vós dizeis, em que te roubamos? Nós estamos te roubando, Senhor? Não estamos percebendo isso. Que absurdo. Última afirmação, capítulo 3, versículo 13. Vós dizeis, que temos falado contra ti? Também não percebemos. Então esse povo que dizia que era inútil servir ao Senhor, em que o Senhor dizia, olha, o Senhor diz dele, vocês pensam assim, que é inútil me servir. E o Senhor faz essas outras 6 afirmações, é assim que vocês vivem. Vocês acham que me amam, vocês acham que não desprezam o meu nome, vocês acham que não me enfadam, que não me cansam com o seu culto vazio, vocês acham que não precisam voltar para mim, vocês acham que não me roubam e vocês acham que não têm falado nada contra mim. A palavra aqui, meus irmãos, é apatia, o ambiente. O ambiente é apatia, letargia, desprezo pelo Senhor. O mais absoluto e claro desprezo pela presença do Senhor no meio desse povo. É assim que estava o povo nessa época, depois do exílio. E as consequências dessa insensibilidade, desse desprezo, né? As consequências, a cegueira, a insensibilidade, a mais completa rejeição ao Senhor e uma comunhão, uma pseudo-comunhão decadente com Deus. E dentro desse ambiente está, sim, o texto sobre o qual eu quero meditar hoje. Dentro desse ambiente aqui, essa introdução é para mostrar o ambiente, que é o capítulo 3, versículos 8 e 9. Diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Esse é o versículo que nós conhecemos bem, né? Para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O 10 nós conhecemos bem. Mas veja o ambiente onde esse versículo está situado. Um ambiente de letargia, de mais puro desprezo espiritual. Desprezo pelo Senhor. E eu quero
fazer 3 afirmações aqui hoje para você. 3, só 3. Primeira, é que a infidelidade, ela está relacionada à cosmovisão, ao que você pensa de Deus. A sua fidelidade em dízimos e ofertas, ela está relacionada a esse conjunto completo da vida. Esse conjunto completo de vida, porque não é possível fracionar a sua vida. Quando o Senhor faz essa apresentação aqui, esses em que vós dizeis, Ele está mostrando diversas áreas da vida. Vejam bem, em que vós dizeis, em que nos tem amado? O povo estava duvidando do amor de Deus. Então a desconfiança do amor de Deus, a insegurança é uma área da vida. Em que nós desprezamos o teu nome? Insensibilidade, cegueira. Em que nós te enfadamos? Insensibilidade quanto à vida vazia. Em que havemos nós de tornar ao Senhor cegueira quanto ao próprio pecado? Em que te roubamos? Insensibilidade quanto ao pecado da desconfiança na provisão do Senhor? Em que temos falado contra ti a falta de zelo pela glória do nome do Senhor? O desprezo pelo Senhor, meus irmãos, ele afeta todas as áreas da vida. Não tem como fracionar. Não tem como você dizer assim, não, eu amo muito o Senhor, eu tenho zelo pelo nome do Senhor, eu tenho tudo isso aqui. Na parte do dízimo aí, eu tenho que confessar que eu tenho uma fraqueza. Não. Esse problema seu, esse problema de letargia, ele afeta todas as áreas da sua vida. Não tem como afetar uma só. Não tem como ser infiel em uma área da sua vida. Não tem como ser infiel só naquilo ali. Você é infiel em todas essas áreas. A infidelidade é um fermento, uma espécie de fermento que corrói todo o seu coração. Não tem como separar, fracionar, falar, eu vou deixar a infidelidade só para isso. É a mesma coisa, por exemplo, que se eu caísse em adultério e dissesse o seguinte, olha, eu posso pregar aqui, não tem problema, eu estou ensinando, vamos ensinar sobre dízimo, sobre santificação, eu só não posso falar de fidelidade do casamento, porque essa áreazinha aí, eu não estou indo bem. Olha que absurdo. Vocês acham que isso seria cabível? Será que isso é possível? Não é possível fracionar. A vida diante de Deus não é possível ser fracionada. Os reformadores gostavam muito daquela frase, encorandeu, diante da face de Deus. O crente, ele está diante dos olhos de Deus, toda a sua vida está aberta diante dos olhos de Deus, está espalhada em uma mesa. O Senhor, não tem como você falar, Senhor, essa parte aqui, eu não vou deixar, não vou entregar ao Senhor não, então vou reservar aqui debaixo, aqui ó, tem um lugarzinho aqui, fica escondido aqui, e o resto está nas tuas mãos, viu? Sou fiel, amo o Senhor, adoro o Senhor, está tudo aqui na mesa, mas tem um pedacinho aqui de baixo que eu guardei aqui só para mim. Não tem como fazer isso. Não tem como fracionar a vida. Segunda afirmação que eu quero dizer para você, que a infidelidade dos dízimos e ofertas também está dentro desse contexto, portanto, como consequência da primeira. Há diversos motivos que nós podemos levantar para justificar diante da nossa consciência a infidelidade. Nós podemos, o reverendo Hernandes Dias Lopes, em um dos seus comentários, se não me engano, o reverendo Hernandes, eu tenho quase certeza, ele lista lá umas 15 razões, 15 objeções ao dízimo. Tem gente que consegue pegar a Bíblia e racionalizar, fazer um estudo lá no hebraico, no grego, nas línguas originais, faz toda uma teologia para dizer que dízimo não existe, que era coisa do Velho Testamento, que era coisa da lei. Mas a lei é da graça. Não, dízimo não é da graça, dízimo é da lei. Mas a lei é da graça. A lei é uma manifestação do amor de Deus. Quando o Senhor deu a lei, Ele estava mostrando a sua graça, o seu amor. Falou, olha, eu não quero que vocês sejam cegos, a minha lei é essa. Então, como eu vou dizer uma coisa dessa? Enfim, nós temos muitas objeções, você pode criar, eu posso criar inúmeras desculpas para aplacar a dor na minha consciência, para botar um pano quente, para passar um anestésico nisso aí, mas o fato é que o Senhor trata a infidelidade nos dízimos e ofertas no campo do mais absoluto desprezo pelo Senhor.
É desprezo, não tem outra palavra. Eu vindo para cá hoje de manhã, eu fiquei pensando, Senhor, eu cheguei a essa palavra, durante a preparação aqui desse esboço, eu cheguei a essa palavra, falei, mas eu não vou usar essa palavra, vamos arrumar outra, vamos descaso, não, vamos, e fiquei pensando. E eu vim para cá, lá de casa até aqui, são 9,5 quilômetros, eu vim dirigindo e pensando, que outra palavra eu vou usar? E eu fiquei pensando, mas não tem outra. Que outra palavra eu posso usar? Olha a situação desse povo, é inútil servir ao Senhor dos Exércitos. Olha o que eles dizem. É inútil, os soberbos sempre se dão bem. Isso se encaixa perfeitamente ao tal desespero que o pastor acabou de falar aqui, para a gente não cair em desespero. Aquele povo já estava em desespero. Então, meus irmãos, a pergunta é a seguinte: religião, graça, redenção, se trata de entrega. Nós falamos o tempo inteiro que o Senhor Jesus entregou o seu Filho na cruz por nós. E nós temos que entregar a Ele a nossa vida, porque fé é entrega. A fé é uma confiança em que eu entrego nas mãos do Senhor a minha vida presente e a minha vida futura. Eu digo, Senhor, eu confio, eu entrego ao Senhor o meu destino. Depois que essa minha carcaça aqui for para o túmulo, eu acredito, eu creio, eu entrego ao Senhor o destino da minha alma. Eu sei que eu vou para as bodas do Cordeiro e vou ficar lá comemorando até a tua volta, e quando o Senhor voltar, o Senhor vai arrancar a minha carcaça lá do meio do pó da terra, vai ressuscitá-la, vai juntar o meu corpo, a minha alma e o meu corpo de novo, e eu serei novamente essa unidade, só que perfeita diante de ti. Isso é entrega. Você confiar nisso é uma entrega, não é entrega? Agora eu te pergunto, como aquela pessoa consegue fazer essa entrega daquilo que é dele, da minha vida, o meu futuro, são coisas minhas, sou eu por inteiro, meu corpo e minha alma. Como é que eu consigo entregar isso tudo ao Senhor, se eu não consigo tirar a mão nem do que é dele? Aquela parte que é dele, eu não consigo tirar minha mão dali, eu retenho. Esse verbo roubar aqui, ele só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Aparece aqui em Provérbios. Em Provérbios ele fala do juízo do Senhor contra aquele que faz o espoliamento do pobre, aquele que defrauda, que arranca a força do pobre. É diferente do verbo clepto, por exemplo, usado no Novo Testamento, que é o furto, né? O ladrão lá da cruz, aparentemente, pelo termo usado para ele ali, o ladrão da cruz, era aquele sujeito que roubava uma galinha de noite, que roubava ali Hoje, por exemplo, é equiparado ao furto, sem violência, aquele que furta um celular que foi esquecido, eu deixei aqui meus óculos, distraí, a pessoa chega, pega e sai de fininho, é furto, não tem violência. Agora, esse verbo aqui, está na essência dele a violência, é reter, é dizer eu não vou entregar, é reter, é segurar, é não entregar. Então, como alguém que não consegue tirar a mão daquilo que não é dele, ele não consegue tirar a mão de cima daquilo que não é dele, vai entregar a sua vida, o seu futuro em sinceridade? Será? Será mesmo? Por último, meus irmãos, para encerrar, eu quero te dizer que dentro desse texto nós podemos ver que a solução apresentada para isso não é mostrar as contas de água da igreja. Eu sou tesoureiro, tem lá as contas de água, de luz. Então, podia chegar aqui e mostrar, meus irmãos, olha aqui, vamos ser conscientes, olha, nós temos contas para pagar, conta de luz, conta de água, tem as côngoras, né, do pastor, dos nossos, tem missionários que nós apoiamos, e levar para esse lado sociológico, né, a nossa responsabilidade, nós somos um todo, mas não é assim que a palavra de Deus trata. A palavra de Deus trata com redenção. A solução dada pelo Senhor aqui é redenção. Vejam bem aqui, acompanha comigo, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 3: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Versículo 6 ainda: porque eu, o Senhor, não mudo,
Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O Senhor aqui lembra, olha, vocês podem ser infiéis o nível que for, mas eu não serei infiel, eu não mudo. Vocês são filhos de Jacó. Ele aponta para aquele povo a sua origem, a sua aliança. Quando ele cita Jacó aqui nesse meio, ele está querendo dizer, vocês se lembram de Jacó? Vocês se lembram de Isaac, de Abraão, das promessas que eu fiz? Eu não vou quebrar. Eu não vou quebrar. Eu não vou descartar vocês, eu vou purificar vocês. O anjo da aliança virá para purificar vocês. E esse anjo da aliança não é ninguém menos do que Jesus Cristo de Nazaré. E aqui, meus irmãos, nós vemos que o Senhor aponta, aqui mais uma vez nesse livro, nessa profecia, o Senhor aponta para o restaurador. Qual a solução para essa infidelidade que corrompe todas as áreas da nossa vida? O restaurador, o redentor, aquele que renova, o purificador, Jesus Cristo de Nazaré. Aquele mesmo, o filho do carpinteiro. Então, meus irmãos, diante disso, o que o Senhor quer para nós? O que o Senhor nos mostra? O Senhor quer santificação. O Senhor quer confiança no Senhor. Ele quer restaurar a sua confiança. Eu já falei isso aqui várias vezes na nossa classe. Os alunos estão cansados de ouvir, mas vão ouvir mais uma vez. A palavra de Deus fala da nossa salvação em 3 tempos. A palavra afirma que nós já fomos salvos. Está tratando da justificação que já foi feita. Seu nome está no livro da vida, ponto final. Não tem como apagar. A palavra de Deus afirma que nós estamos sendo resgatados, estamos sendo salvos. É a santificação presente. E diz que nós ainda seremos salvos. Fala da consumação final da união do seu corpo imortal, ressuscitado e da sua alma para sempre diante do Senhor. 3 tempos, nós estamos nesse do meio, no momento. Já passamos pelo primeiro, estamos no do meio. Nós estamos sendo resgatados. O resgatador, o redentor, quer restaurar. Ele quer que o dízimo na sua vida, meus irmãos, não pense, não coloque no seu coração como motivo para ser fiel no dízimo, que o Senhor precisa do seu dinheiro, porque Ele não precisa. O Senhor não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa do seu dízimo. Não vai fazer falta. Não vai fazer falta. Não pense, não coloque, não, eu tenho que entregar o meu dízimo porque pode fazer falta. Não vai fazer. Não vai fazer. O Senhor levanta pessoas fiéis onde Ele precisa e quando Ele precisa. Mas por que então eu devo ser fiel nos dízimos? Para fazer do dízimo um canal onde o Senhor restaure a sua confiança nele. Esse é mais um canal de bênçãos, né? um meio de graça, através do qual você entrega aquela parte, confia no Senhor e vê que Ele é fiel. E ali, mês após mês, ao invés de você prender aquilo que não é seu, você entrega aquilo que não é seu com alegria, aquela parte que é do Senhor, e você vê a sua confiança no Senhor sendo restaurada, o zelo contradizendo tudo aquilo que aquele povo pensava, né? O zelo pela honra e pela glória do nome do Senhor, a restauração da sensibilidade para perceber o seu pecado, a restauração do prazer de agradar a Deus e a restauração do prazer de se sentir seguro nas mãos do Senhor, nas mãos da providência do Senhor. Esse é a bênção do dízimo. Nós sabemos que o dízimo tem sido pregado como um plus, né? Tipo aquelas televisão a cabo, a gente assina lá em casa uma televisão a cabo. Aí de vez em quando liga alguém oferecendo um plus. Fala, olha, você tem assinatura tal, mas por mais R$20 você pode ter acesso a tantos canais de filme, de esporte, não sei o quê. É um plus, é um presente que nós estamos te dando. Porque se você for fazer essa assinatura completa hoje, você vai pagar tanto. Mas se você aceitar só mais R$20 na sua conta, você tem esse plus. E o dízimo tem sido pregado desse jeito. Olha, você já tem todas as bênçãos do Senhor, tem a salvação, o Senhor te ama, te protege, é uma maravilha. Mas eu quero te oferecer um plus no seu pacote de bênção. Comece a dar o dízimo, e aí você vai ter isso, vai ter aquilo outro. Mas não é essa a ideia. A ideia é que o dízimo faz parte de um todo da vida, faz parte de um complexo,
faz parte de um ambiente de fé dentro do qual você vive. E se essa área do dízimo está corrompida, se você não é fiel nela, não é a área que está corrompida, é o todo. O complexo todo está contaminado por essa infidelidade. E de alguma maneira você não consegue se entregar ao Senhor por inteiro. Você não consegue confiar, você não consegue fugir desse desespero do qual o pastor falou. Você olha à sua volta, vê as coisas acontecendo e você sente aquela ponta de desespero e você pensa, será que o Senhor está no controle mesmo? Você questiona, porque afinal de contas, todos os meses você está questionando isso. Todos os meses, quando você retém aquilo que não é seu, você está questionando. Você está dizendo, não, peraí, será que isso aqui não vai fazer falta? Então, como é que você quer questionar de um lado e acreditar do outro? Então, meus irmãos, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa apontar, que o Senhor possa tornar clara diante de nós não a obrigação apenas do dízimo, mas, acima de tudo, a bênção da fidelidade na vida, da qual o dízimo é apenas uma manifestação. Não existe fidelidade só no dízimo, a fidelidade é na vida inteira. O apreço, o zelo pela honra e pela glória do nome do Senhor é na vida toda, é no complexo todo. O dízimo é só uma manifestação. Que o Senhor possa nos abençoar, colocar sua palavra no nosso coração. Amém. Gostaria de orar encerrando. A superintendente vai falar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e nos colocamos à tua disposição, Senhor, para que a tua palavra mude a nossa vida. Nós sabemos que as coisas, as corrupções da nossa natureza, Senhor, se entranham no nosso dia a dia, se entranham no nosso coração. Elas criam fortalezas, mas a tua palavra, ela é o suficiente forte quando movimentada, quando agitada pelo teu Espírito na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, para quebrar essas fortalezas. Por isso nós nos entregamos inteiramente nas tuas mãos, para que o Senhor, meu Deus, depure a nossa fidelidade, através da ação do restaurador, do teu Filho, nosso santo e glorioso Salvador Jesus Cristo. Assim nos entregamos às tuas mãos. Amém. Bom dia, igreja. Nós aqui novamente, né? Nós gostaríamos de conhecer os nossos visitantes. Pela comissão, acho que hoje não tem nenhum visitante de primeira vez. Mas pode ser que passou algo despercebido enquanto elas saíram dali. Nós não temos, não, né? Vamos passar nossos avisos. E a gente vai estar fazendo algumas alterações na EBD. E a gente vai estar falando aqui, né, e uma das nossas maiores preocupações é quanto ao horário. As crianças, né, costumam chegar um pouco atrasadas. A gente tem um trabalho lá embaixo infantil. Então, eu gostaria de pedir aos pais, né, porque como a gente vai reduzir um pouco esse tempo inicial para poder dar mais tempo para as salas, então gostaríamos de pedir aos pais, né, que tentassem chegar no máximo 9 horas para poder a gente ter esse tempo com as crianças, para a gente não perder o tempo com as nossas crianças. É muito importante isso, porque senão a gente não consegue também passar, né, o trabalho do departamento se a gente não tiver as crianças lá embaixo. E as crianças têm chegado um pouco atrasadas, e nem fica difícil. E como a gente vai reduzir esse tempo, eu preciso da atenção dos irmãos quanto a isso, né? Da gente estar chegando às 9 horas, para depois a gente ter mais tempo dentro das salas de aula, tá bom? O nosso tema, eu vou passar o tema, depois você passa direto, tá, Rosângela, para a gente dar uma corrida aqui. O nosso subtema desse mês é aprendendo a lidar com as aflições. A gente tem falado isso, né? E a gente bate na mesma tecla, né? Para poder vocês lembrarem, assim, as mensagens têm sido direcionadas a esse tema. E é um tema muito bom, né? Está muito, assim, nos nossos tempos hoje. A gente tem passado muitos momentos de aflição, temos tido irmãos da nossa igreja vivendo momentos difíceis. Então, deixa eu só, meu celular saiu aqui do coisa, gente. Então, é um momento da gente poder estar refletindo sobre esse cuidado de Deus na nossa vida, tá?
Segunda-feira nós temos as reuniões online da SAF. A gente continua falando, a SAF joga no link da igreja, joga no grupo da igreja os links para a reunião. Se você puder estar presente, né, esteja. É um momento de oração pela igreja, pelas famílias. Então, é muito bom que você esteja presente nessa reunião. O link é jogado tanto no grupo da SAF como no grupo da igreja. Tá? Essa semana, nosso estudo vai ser o nosso último tema do mês. Gente, quem não veio, está perdendo, né? Quarta-feira agora, nós tivemos o reverendo Renato Corumbá, e ele falou sobre perdão. Foi uma ministração maravilhosa. Então, assim, eu acho que você não pode ficar fora dessa, né? O nosso último tema do mês de maio agora vai ser com o reverendo Pedro Felipe, ele é da Primeira Igreja, e vai falar sobre como a família como instrumento de evangelismo. Então, assim, é uma oportunidade que você não devia perder. Esteja aqui às 7h30, às 19h30, para poder estar usufruindo da palavra de Deus. Na sexta-feira, a gente vai estar encerrando os trabalhos do mês de maio. Tá? O que a gente vai fazendo? A gente vai estar fazendo um culto, agradecimento a Deus pelas nossas famílias. A gente vai estar revelando as famílias de oração. Esse culto não é para famílias de oração, tá, gente? É para toda a igreja. Mesmo que você não pegou uma família para orar, você precisa estar aqui, porque vai ter uma mensagem direcionada para a família. Tá? Então, a gente vai ter um momento que vai ter revelação das famílias. É muito importante que você esteja aqui para revelar a sua família, falar para ela que você esteve em oração para ela. Digo também que lá embaixo está cheio de recadinho. Então, antes de ir embora, passa lá embaixo, vê o que deixaram para vocês. Tá? Então, não deixe de vir na sexta-feira. E aí, a gente vai estar pedindo ao pessoal para trazer uma coisinha de comer, que a gente vai fazer tipo um coffee break aqui, para a gente poder estar confraternizando depois. Tá? Então, é para toda a igreja, não é para famílias de oração, porque às vezes você fala assim, eu não tirei uma família e não vou vir. Não, é para toda a igreja. Tá? No sábado, a gente tem a gincana bíblica. Quer falar alguma coisa, Ticral? Todas. É para os homens não, né? Só para as mulheres, né? Os homens podem vir trazer as mulheres, gente. Pode ter participado da gincana também. Gincana é muito bom, que a gente aprende muita coisa. Jantar dos casais, jantar dos namorados, gente, esse ano vai ser dia 14 de junho. Tem vaga ainda, Ana Paula, Fernanda? Aham. Então, tá aí, gente. Você, se não se inscreveu, dizendo que é para casais, tá? Então, se você também é namorado, a gente olha para uns jovens aqui que tem namorado, que é noivo, pode dar o seu nome, tá? Vai ser lá no barco, no Victor, tá? No Hotel Victor, em frente ali na pracinha de São Mateus. Um local bem central. Vocês vão gostar bastante. O Victor é um hotel muito legal, tem um restaurante muito legal lá. Já fiz vários eventos lá. E, assim, um local, vocês vão gostar, tá? Então, se vocês não fiquem de fora do jantar. Rocha. Cadê o Rocha? Daí mesmo? Não, pode passar. Tá bom. Irmãos, o relatório do almoço missionário vai ser na semana que vem. A Ana Laura quer fazer, porque ela é relatora. Mas eu trouxe aqui uma prévia aqui, porque eu não podia deixar de agradecer, de fazer uma pequena referência, né? Porque, na verdade, eu estive à frente aí pedindo, e agitando, né? E solicitando todo mundo. Mas como ela vai fazer uma coisa mais elaborada, e de PowerPoint e tudo, mas eu quero trazer aqui, primeiro, o agradecimento às pessoas que participaram, né? A equipe da Nissimara. Eu não vou nem citar o nome aqui, depois você cita o nome de todo mundo, porque tinha uma equipe muito bonita lá na cozinha, né? Como eu publiquei lá no grupo da igreja, o layout mudou um pouco ali. Antes, você chegava ali, era só o PH que tinha ali, só macho ali na cozinha, né? Era um
um almoço ali masculino, né? Mas agora não, agora foi feminino, a coisa funcionou bem, né? Como sempre, né? Então, esteve muito bom, a gente agradece muito essa equipe, as irmãs atenderam o nosso pedido e saiu tudo a contento. Não é aqui um agradecimento final, mas depois o relatório vai sair, né? E também eu queria agradecer os irmãos que deram suas ofertas, né? Essas ofertas, elas atingiram um valor recorde, né? Atingiram R$3.028, né? Assim, lógico que a gente pagou aqui a despesa da compra e tudo, mas mesmo depois de pagar, a compra foi pouca coisa, né? Foi R$1.002 que nós tivemos de despesa com compra de alimentos e marmitex, enfim. De qualquer forma, só o dinheiro que entrou da oferta, descontando esses R$1.002 aqui, já vai dar aqui R$2.026, né? Que somou no final da venda dos almoços, que também não chegou a ser recorde, mas deu 141. Foram 141 pratos servidos, né? Entre marmitex e almoços que foi feito ali no salão, né? De modo que nós atingimos ali R$2.820 na venda desses almoços aí, tá? É só uma prévia aqui para os irmãos, para dar uma satisfação, porque passou uma semana, aí a gente pediu tanto durante todo o mês, e aí chegar agora não falar nada, a Ana Laura acho que ela está no evento da mocidade lá no Rio, e deve estar chegando hoje de manhã, eu não sei se ela ainda vai vir para cá, acho que não está aqui não, né? Chegaram 2 da manhã? Então, aí ela me pediu para fazer esse relatório, ela é a relatora, né? Eu continuo aqui à frente aqui, mas ela está aprendendo, né? Eu acredito que no próximo almoço ela já vai estar desenvolvendo mais as atividades, né? E é assim mesmo, os jovens a gente tem que ir assessorando eles para que eles se desenvolvam. Então, basicamente são esses avisos, né? Eu queria só agradecer os irmãos, as irmãs, as ofertas que foram dadas, né? E incentivar para que continue assim e que esse trabalho continue. Só um adendo que eu gostaria de dizer, esse valor, ele compõe um caixa que nós temos para suprir mensalmente a demanda do campo missionário. A gente não pega esse valor aqui, racha e manda distribui para todos os missionários de imediato, não. Isso fica num caixa, o Tuti, que é o tesoureiro do Conselho Missionário, então a demanda mensal é em torno de R$800 a R$1.000 que a gente manda, fora o que o Conselho da Igreja manda também, né? Esses aqui são só as 3 famílias que a gente atende, mas existem mais 2 famílias que a igreja atende diretamente pelo Conselho da Igreja. Então, para que, às vezes, tenha mês que não entrar oferta aqui no gasofilácio, a gente não fique sem recurso para suprir esses missionários. Então, a gente tem que ter esse caixa reserva. Então, os 2 almoços que a gente faz durante o ano, eles mantêm sempre esse lastro financeiro para que a gente possa atender o campo missionário e alguma demanda de fim de ano, ou viagens, enfim, que a gente possa ajudá-los nesse trajeto aí. Tá, irmãos? Muito obrigado. Passa a palavra para a Esther, que hoje é o nosso domingo missionário.